Ok, nessa terceira aula vamos aprender o conteúdo da mensagem de Jesus. Qual era o conteúdo? O que ele ensinava? Meus queridos, isso é simples, mas é muito importante. Tem tantos ensinos hoje, levando os filhos de Deus ao engano, levando eles a errarem o caminho, porque muitos líderes, seja no individual, seja no coletivo, têm ensinado mensagens que não procedem do Evangelho e do coração de Deus. Então, qual era o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus? Primeira coisa é que ele ensinava por revelação. Ensinava por revelação. Veja que lindo, Marcos capítulo 6, versículo 2. Marcos 6, versículo 2. Jesus ensinava por revelação. Deixe que eu leia esse texto maravilhoso. Assim diz: chegando no sábado, passou a ensinar nas sinagogas e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então eles ficavam impactados com o ensino de Jesus, da maneira como ele falava. Eles eram impactados porque ele ensinava por revelação. E nós devemos pedir, queridos, é verdade, pedir o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Veja comigo, Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória na sua herança nos santos. Revelação. Então, Paulo está orando pelaquela igreja, dizendo: olha, eu tenho orado por vocês, para que o Pai vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Jesus ensinava por revelação. Cada grupo, cada multidão, cada indivíduo era impactado. Uau, Deus está falando comigo. Então, é Deus falando comigo a respeito de tal pessoa. O seu ensino procedia da comunhão com o Pai. Se queremos ministrar como Jesus, nós precisamos disso. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, veja que tremendo é esse texto. Diz assim, 16, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O meu ensino não é meu. Então, se queremos sermos instrumentos de transformação, de libertação, de crescimento, de impacto, aqui está: o meu ensino não é meu. O meu ensino não é do Zazinho, do X, do Y. O meu ensino vem do meu coração, sem véu, ligado ao Pai. E eu quero que você ore por isso. Senhor, tira todo o véu do meu coração. Efésios 1, 17, 18 e 19. Tira o véu. Quando eu for meditar na Tua palavra, que seja descortinada diante dos meus olhos a revelação que o Senhor quer me dar. Lógico, podemos aprender com 2000 anos de história da igreja, com centenas e milhares de pregadores, mas a tua identidade por revelação é muito importante, tá? Jesus pregou, isso é muito importante, Jesus pregou o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus. Veja, por favor, Lucas capítulo 4. Jesus pregou
o evangelho do reino de Deus. O que significa isso, gente? Lucas 4, versículo 43. Ele, porém, lhes diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois para isto é que fui enviado. Jesus ensinou, olha o que diz a expressão, que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Gente, nós precisamos aprender, isso tem que queimar no nosso coração, que palavra eu vou ensinar? Eu vou ensinar o evangelho do reino de Deus. E qual é o evangelho do reino de Deus? Mateus 4, versículo 23, fala do evangelho do reino de Deus. Mateus 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia e nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O evangelho do reino, ele era acompanhado de libertação e de sinais, ou seja, a palavra entrava e produzia um impacto. Quando a palavra entrava, aqui diz, expulsando enfermidades, né? E curando toda sorte de enfermidades e também espíritos que atormentavam as pessoas saíam. Por quê? O evangelho do reino de Deus. Bom, vamos entender o que é o evangelho do reino de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 20. Vamos entender o que é o evangelho do reino de Deus, porque é isso que Jesus ensinava. Lucas 17, o versículo 20. Veja que coisa maravilhosa. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Gente, qual era o coração da mensagem de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho era o Evangelho do reino de Deus. E o reino de Deus era a entrada da graça no coração dos homens. E ao entrar o Evangelho da graça no coração dos homens, ali produzia libertação, salvação, perdão. Era o reino dentro do coração dos homens. Então Jesus veio ministrar o reino de Deus. Sim, queridos, o reino de Deus, ele tem porta, tem um caminho e tem um alvo, né? Nós escrevemos este livro que vai ser lançado este ano de uma melhor forma, né? Por uma estrutura melhor, mas nesse livro que eu demorei basicamente 3 anos para escrever, são 40 e poucos capítulos, eu falo do reino de Deus, a entrada do reino de Deus, a vida no reino e a manifestação do reino de Deus. Então Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é chegado até vós. Então nós devemos pregar o reino de Deus, entrando nos corações, nos oprimidos, nos lares, na sociedade. E assim nós vamos viver como filhos de Deus, né? Jesus pregou sobre como deve se comportar os filhos do reino. Mateus capítulo 5. Jesus mostrou como devemos, o que devemos ensinar, os princípios do reino de Deus. Quando você entra por essa porta do reino de Deus, que é Jesus, como viver dentro do reino. Mateus capítulo 5 fala de como vive, né? Jesus ensinou sobre o arrependimento, né?
Mateus 4,17. Hoje nós pregamos muito sobre saúde, paz, prosperidade, reconciliação, bênçãos. Sim, devemos pregar isso, mas tudo isso não vai ser nada sem arrependimento. Jesus diz que o foco deve ser pregar o arrependimento, Mateus 4, versículo 17. Arrependimento para que voltem para Deus e para que sejam restaurados. Mas a porta de entrada no reino de Deus é arrependimento. Guarde bem isso.